queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 7 de setembro e para o nosso Brasil hoje é a independência do Brasil. Mas começando bem o nosso dia, louvando e agradecendo a Deus, pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, dando graças ao Senhor e confiando nos nossos governantes, aqueles que conduzem, que governam o povo brasileiro para que eles tenham sabedoria e discernimento. Neste dia, começando, meditando a palavra de Deus, dando graças ao Senhor por tudo que ao longo da semana foi vivido e nada melhor do que começar com a leitura orante, com a nossa Lex Divina, a nossa leitura diária em comunhão com a nossa igreja. E neste sábado, aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo também o retiro para músicos. Então, ainda dá tempo de você participar. Começou hoje pela manhã. Se você quiser participar conosco, você aqui da cidade do Rio de Janeiro, participar aqui na nossa casa de retiro São Francisco de Sales. Eu quero relembrar os passos da nossa Lex Divina para você que está acompanhando hoje pela primeira vez, a cada manhã, a cada dia, de vivermos esses 5 passos que a leitura orante, a Lex Divina nos ensina. Então, o primeiro passo é a leitura, lermos a leitura que a igreja nos oferece. E a cada dia a igreja nos traz a primeira leitura, o salmo, o evangelho, com exceção do domingo, que temos 2 leituras. Depois de lermos aquilo que está escrito, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, nós vamos ver o segundo passo, que é perguntar a Deus, o que Deus quer falar ao meu coração hoje, a partir deste dia, dessa leitura, qual é a graça que o Senhor quer comunicar ao meu coração. Depois de escutarmos o Senhor, vamos fazer o terceiro passo, que é a oração. É rezarmos e oferecer a Deus aquelas palavras que vieram de encontro à nossa vida, à nossa história, ao nosso dia, mas também invocarmos o Espírito Santo, de dialogarmos com o Senhor, de dar graças por tudo que Ele nos iluminou através da sua palavra. Depois, o quarto passo é a contemplação, é escolher uma frase e contemplar a palavra, deixar que a palavra ela inflame o nosso coração, escolher um versículo no qual você, ao longo de todo o dia, vai meditar, você vai guardar, Qual é o versículo que hoje, da leitura, eu guardo no meu coração? Que é que hoje o Senhor me chama a viver. E o quinto e último passo é a resolução. Quais são os propósitos que eu vou tomar a partir dessa palavra? Qual é a decisão que eu tomo hoje de viver? E ao longo do dia eu vou lembrando, Hoje o Senhor me convida a viver esse processo de conversão, me convida a viver esse gesto de amor, de caridade, de perdão. Seja lá qual for aquele que o Senhor vai colocar no teu coração. Então, esses são os passos da Lex Divina que eu desejo, de fato, que você possa viver bem. Hoje também, no sábado, nós lembramos o dia de Santa Maria, o dia da Virgem Maria. E o Papa Francisco, ele diz assim: que bom se também nós pudéssemos assemelharmos-nos um pouco à nossa mãe, com o coração aberto à palavra de Deus, silencioso, obediente, que sabe receber a palavra. Chamados, cada um de nós neste mês da Bíblia, a imitarmos as virtudes da Virgem Maria, a ela devemos confiar o nosso Brasil, neste dia em que celebramos a sua independência. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, apliquei esta doutrina a mim e a Apolo, por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando o partido de um contra o outro, e não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido? Mas, se recebestes tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes sem nós, já começastes a reinar. Oxalá estivesses mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamo-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo. Vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratado com toda estima e atenção, e nós com todo desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados
e vivemos errantes. Fatigamo-nos trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamo-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo, até o presente. Escrevo-vos tudo isso não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos ademoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesses 10.000 educadores na vida, em Cristo não tendes muitos pais, pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. A gente vê na leitura de hoje, primeiro São Paulo vai fazer uma exortação, onde toda a comunidade de Corinto é convidado a não se inchar de orgulho. Ele vai fazer essa exortação que mesmo com os dons divinos, recebido, não deve se tomar partido uns contra os outros. Então, primeiro ele vai exortar e ele vai convidar justamente a vivermos de forma humilde, de forma simples. E logo embaixo ele vai mostrando a nossa condição de fracos, de pobres, de pecadores, de nos aceitarmos sermos bem pequenos. E ele vai dizer, ainda que tenha 1.000 educadores, não tendes muitos pais, porque São Paulo vai dizer, temos apenas um pai o qual nós devemos ser formados. Deus. Deus Pai é este Pai que quer formar a cada um de nós, onde nós somos convidados a aprender com Ele, a entrar nesse anúncio do Evangelho. Mas, sobretudo, precisamos ter essa alma pequena e humilde, não nos gloriarmos dos dons e das graças que o Senhor nos deu, mas ao contrário, de entrarmos nessa escola, nessa escola da paternidade de Deus que se deixa ser formado para poder formar outros. O salmo de hoje é o Salmo 144. O Senhor está perto de quem o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa e extermina os que são ímpios. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seu nome santo, desde agora para sempre pelos séculos. Então, o refrão do Salmo de hoje, o Senhor está perto de quem o invoca. Então, esse convite a cada um de nós a invocarmos o Senhor, e Ele que se fará presente, próximo de cada um de nós, com o seu amor e a sua misericórdia. E o salmista vai reconhecer que é justo todo aquele que anda no caminho do Senhor, todo aquele que faz parte da obra, que participa da obra que o Senhor faz. E o Senhor está perto da pessoa que o invoca e de todo aquele que o invoca lealmente. Então, peçamos nesse dia a graça de invocarmos o Senhor de todo o nosso coração, de termos um coração voltado para Ele, de sermos de verdade esses homens e mulheres que se põem na sua presença. E que a partir desse movimento, como diz o salmista, os nossos lábios e a nossa boca cante a glória do Senhor e bendigam por Ele ser santo, desde agora e pelos séculos. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O evangelho de hoje nos traz aquela velha interrogação, discussão sobre o sábado, o que pode e não pode fazer no sábado. E aqui Jesus, que estava com os seus discípulos que vão arrancar as espigas, estavam com fome e que vão comer, mas os fariseus que vão questionar o Senhor, que vai questionar Jesus dizendo que ele está fazendo aquilo que é proibido no sábado. E ele vai exortar,
vai lembrar o que foi feito com Davi, né? Na época de Davi, os seus companheiros que estavam com fome e que comeram pão ali onde apenas os sacerdotes poderiam. E ele traz esse exemplo para dizer que todos nós somos filhos da segunda, da terça, da quarta, do sábado, do domingo. Ele vai falar que o importante ali não é a lei, mas sim aquilo que era necessário ser vivido naquele momento. Vamos deixar de alimentar o outro, de dar uma palavra, de curar. E a gente tem várias passagens no Evangelho, né? Curas realizadas no sábado, pregações feitas no sábado, onde o Senhor vai exortar dizendo que não devemos estar sobre a lei, mas ao contrário, de vivermos segundo aquilo que o Senhor nos proporciona de viver. E aqui naquele momento era alimentar os discípulos. E por isso Jesus termina essa exortação dizendo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então hoje é sábado, peçamos ao Senhor a graça de neste dia estarmos de prontidão para servir ao Senhor, sobretudo nessa intercessão da Virgem Maria, de rezarmos por aqueles que se confiam à nossa oração e mais uma vez, né, neste sábado, lembrando, neste dia 7, sobretudo pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Tenhamos um belo sábado neste dia com a intercessão da Virgem Maria e que Deus os abençoe.